Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Morango do Amor. Preciso falar mais uma vez deste tema. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando que em busca dessa pertença, em busca de pertencer, de participar dessa moda, as pessoas estavam fazendo loucuras para então comer o morango do amor, fazer uma pose para a câmera, sair na foto e mostrar que também estava comendo o doce da moda. E então fiz esse vídeo e falei que as pessoas estavam se esquecendo do essencial e indo atrás do que não era essencial na nossa salvação, na nossa vida. Hoje eu estava na padaria, pedi o pão ali para a balconista, enquanto ela pegava estava a televisão ligada e falando a respeito desse tema, né? Ali uma doceira que produz o doce falando que na última semana ela havia ganhado R$32 mil em vendas de morangos do amor, que a procura era tanta que nos últimos dias ela estava vendendo um morango, do amor, o doce, por R$30. Esse é o preço, um morango, R$30. Por exemplo, aqui na minha região, nós compramos uma caixinha de morango orgânico, né, sem veneno, por R$35 o quilo. Então na televisão ela mostrou que estava pagando R$30 em um. E vendo umas publicações do padre José Eduardo sobre a batalha espiritual que nós vivemos e às vezes as pessoas não dão conta disso, eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto. Por quê? Porque nesse mundo nós estamos em constante batalha espiritual contra o mundo das trevas, contra o maligno. O maligno faz de tudo para que nós saiamos do foco daquele que nós não podemos perder, que é Jesus. Muitas pessoas estão perdendo o foco. Aqui, meus irmãos, não é as doceiras, as confeiteiras que fazem o doce. Não é os produtores que também produzem o morango. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas são movidas a modas que nos tiram do foco que nós não deveríamos perder, que era Deus. Por exemplo, e eu quero que você coloque a sua opinião aqui nos comentários. Considerando que 56% dos brasileiros se dizem católicos, então nós temos aqui mais de 100 milhões de católicos no Brasil. Se nós perguntássemos quantos desses católicos comeram tal morango do amor, eu não sei quantos milhões, mas eu vou fazer uma conta aqui. Vou colocar aí que 20 milhões, 20% comeram o morango do amor. 20 milhões, bastante, né? 20 milhões de pessoas que está na moda. No entanto, se nós perguntássemos desses 100 milhões, quantos que se dizem católicos se confessaram ao menos uma vez nos últimos 6 meses, eu tenho certeza
que menos de 5 milhões. Vou chutar alto, 5 milhões. Ou seja, nós vivemos uma batalha espiritual imensa que depende de nós buscarmos os sacramentos para a nossa salvação. Mas as pessoas estão preocupadas com aquilo que é do mundo, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é temporal e não estão preocupados com o que há de atemporal. Utilizando aqui as duas publicações que eu vi, né, do padre José Eduardo a respeito de padres exorcistas, hein? Ele citou aqui padres exorcistas. A primeira é do famoso exorcista do Papa, o padre Gabriele Amorth, né? Ele ficou conhecido como exorcista do Papa. Então, olha o que ele vai dizer. O que eu aprendi com Gabriele Amorth, que foi exorcista do Vaticano, mudou minha visão sobre a batalha espiritual. Durante os 4 anos em que morei em Roma, tive a graça de me encontrar algumas vezes com o padre Gabriele Amorth, exorcista da Diocese de Roma, o exorcista do Papa, por assim dizer. Mas ele sempre repetia algo essencial, ou seja, algo que é essencial. Olha o que ele repetia. A verdadeira batalha espiritual não acontece apenas durante o exorcismo, mas ao longo de toda a nossa vida. Jesus nos diz na palavra que nós precisamos vigiar, pois não sabemos qual será o dia e qual será a hora. E nós precisamos focar em Cristo e não nas coisas temporais. Não há problema nenhum em comer o doce. Mas isso não pode ser o essencial das nossas vidas. E para muitas pessoas se tornou essencial uma mordida e um clique, uma foto para dizer que eu pertenço a esse mundo. Essa é a grande verdade. Quantas vezes, o padre continua, nós católicos levantamos como animais sem sequer rezar, passamos o dia sem nos darmos conta de Deus, os pecados vão endurecendo o coração e de repente estamos vulneráveis. Você e a sua família começam a negociar com coisas que antes jamais aceitariam. A outra publicação do padre, ele vai falar do padre Rufus, que era outro padre exorcista famoso também, que já veio em encontros na Canção Nova no Brasil, pregou em alguns locais no Brasil. E ele vai dizer o seguinte: era nítido que o padre Rufus tinha o dom de desmascarar o inimigo, que em geral atua escondido. Eu participei junto com outros sacerdotes de um retiro pregado por ele. Seu ministério de libertação era impressionante, causando espanto pela clareza com que revelava a ação do maligno. Muitas pessoas se manifestavam quando ele pregava. O inimigo, que costuma agir nas sombras, não conseguia se manter oculto diante da autoridade espiritual daquele sacerdote. No retiro, Padre Rufus nos deu um conselho que nunca mais esqueci. Olha o conselho. Sem confissão frequente, sem Eucaristia viva e sem rosário, nenhuma comunidade resiste aos ataques do inferno. A batalha espiritual é real, silenciosa. Não se trata apenas de momentos extraordinários, mas de uma luta diária contra as ciladas do inimigo, onde a vigilância e os sacramentos são indispensáveis. E vendo tudo isso, vendo as modas que passam, o morango do amor irá passar, irá surgir outra moda e irá surgir a necessidade de pertença desta outra moda. Porque R$30 você pagar em um morango de doce, é algo surreal, e quem paga é justamente porque já os seus olhos estão ludibriados pelo mundo, pela moda, e não
Porque racionalmente isso é maluquice. Se aqui a gente está pagando R$ 35 no quilo, que vem, sei lá, 50 morangos, lá estão pagando R$ 30 nenhum morango envolvido ali com doce. Então, será que o nosso foco está aonde? Em Cristo? Na confissão? Na Eucaristia? Na adoração? No amor para com o sagrado? Quinta-feira, eu fui visitar um amigo, que é nosso antigo pároco aqui da paróquia onde eu participo, o Padre Fernando, né? Inclusive nos recebeu muito bem. Nós fomos lá fazer a imposição do escapulário. E eu e a minha esposa Thalita, nós rezamos junto com a Cecília, né, um terço ali, na quinta-feira, diante do sagrado, né, diante do ostensório que estava lá na paróquia para a adoração. E eu achei que tinha até bastante gente, tinha umas 5 mulheres lá fazendo as orações, que são as pessoas que estavam agendadas provavelmente para aquele horário. Tinha mais 1, 2 pessoas ali na igreja. Eu vi mais nesses 20 minutinhos que nós ficamos ali rezando o terço, fazendo nossas orações. Creio que entrou mais umas 4, 5, 6 pessoas na igreja, algumas saíram e tal. Eu achei que até um movimento ok. Mas, meus irmãos, eu vou só fazer a comparação. Jesus estava ali no sacrário. No horário que eu permaneci na igreja, 20, 25 minutos, eu vi 10, 12 pessoas indo ali para adorar aquele que é a coisa mais preciosa que nós temos nesse mundo, Jesus no ostensório. Não existe nada mais precioso do que ele. Não existe nada mais precioso do que Jesus presente na Eucaristia. Não, não existe. Aí eu tenho uma confeiteira que eu sigo no Instagram, minha esposa segue, que já fez vários bolos nas festas de aniversário. E ela é muito competente no que se trata de fazer doces ali. Ela tinha feito 100, né, desses doces do morango do amor, e ela colocou disponível no Instagram. Em 8 minutos, acabou os doces. No outro dia, eu não sei qual é a quantidade que ela fez, mas ela fez uma quantidade talvez até maior do que nesse dia anterior. Não deu tempo de colocar para vender no Instagram, no aplicativo que eles utilizam. As pessoas entraram em contato e já reservaram antes mesmo de abrir as vendas, ou seja, eles já tinham vendido o estoque que eles tinham programado antes mesmo deles colocar para venda, antecipado. E aí eu pergunto, desses que estão ansiosos em comprar o doce, quantos estiveram na igreja adorando o Senhor na quinta-feira? Será que nós não temos uma grande inversão das prioridades em nossas vidas? Então isso aqui não é sobre o morango, não é sobre o doce, poderia ser qualquer outra coisa que são modas passageiras que a gente tem nesse mundo, mas é sobre o que é realmente importante para nós. O que é realmente importante para você? Coloca aí nos comentários. Espero que essa reflexão de alguma forma tenha ajudado nesses dias. Queridos irmãos, estamos com a promoção na nossa livraria Católicos de Verdade, a promoção do Dia dos Pais, principalmente com esse título aqui, a consagração a São José, que é o nosso grande pai espiritual. Ele está com 47% de desconto, tá? Até o dia 11 vai a nossa promoção, então aproveite. Temos também o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Grimond de Montfort, que está também, ou aliás, com mais, né, com 50% de desconto, menos de R$20, meus irmãos.
precisamos ter essas obras maravilhosas, mas todo o site está com preços ótimos. Catena Áurea, Catecismo de São Pio X, todos os livros que a gente sempre indica aqui estão com preços maravilhosos. Então, dê uma passadinha lá, ajude também o nosso apostolado. Salve Maria e que viva Cristo Rei!